Olá, seguidores e ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a Vertente Tecnológica. Esta semana, na Vertente Tecnológica, vamos falar da alegada falta de privacidade no Clubhouse, do aparente fim dos cookies do Google Chrome e do processo judicial da DECO à Apple. Fica aí para ouvir estas notícias e muito mais. Olá, caros amigos, bem-vindos ao segundo episódio da Vertente Tecnológica. Estamos hoje a gravar no dia 8 de março de 2021 e hoje temos várias notícias que aconteceram durante a semana passada. Mas antes de mais, gostaria de agradecer todo o feedback que deram no episódio anterior, nomeadamente um ouvinte deste podcast que me deu um feedback fantástico ao dizer que gostaria que realmente que este podcast não fosse tão formal, que pudesse ser mais informal, mais próximo de vocês, que não fosse uma coisa tão direita, tão fixa, e que fosse realmente assim mais como se fosse uma conversa de café. E tenho realmente a agradecer esse feedback, que realmente foi aquilo que eu vos disse no episódio anterior. Tudo o que eu puder fazer de melhor com o vosso feedback, melhor e mais beneficiados serão vocês. Porque o intuito é fazer crescer este podcast, o intuito é trazer uma melhor qualidade no áudio, nas condições, nas notícias, e para isso acontecer é fundamental realmente o vosso feedback. E é por isso mesmo que eu agradeço a este ouvinte, essa, entre aspas, chamada de atenção, que eu fico extremamente feliz por obter este feedback. E para isso mesmo é que estão nas caixas da descrição, dos comentários, todas as redes sociais, todos os contactos, onde vocês realmente poderão deixar o vosso feedback, que eu estarei sempre atento a tudo que vocês escreverem, e para isso contribuirá então uma melhor qualidade neste podcast. Hoje temos notícias fantásticas, como vocês já viram na nota introdutória. E por isso, sem mais enrolação, vamos passar então às notícias desta semana. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Em notícias gerais, no passado já ouvimos alguns relatos de explosões de dispositivos eletrónicos, como foi o tão famoso caso do Samsung Galaxy Note 7 e a sua bateria. Mas a notícia que eu vos trago esta semana diz respeito a uma mulher chinesa e ao seu filho. Segundo o que ela relatou, os seus auscultadores Sony 1000XM2 explodiram quando os ligou à corrente para os carregar, usando um tal adaptador de aviões. A senhora de nome Liu afirmou que a explosão provocou queimaduras na mão direita do seu filho. Como é que isto é possível? Mas ao que tudo indica, tudo aconteceu durante a noite, quando ela se apercebeu que estava a ficar sem bateria nos seus auscultadores e pediu ao seu filho para os pôr à carga. A criança, obedecendo à sua mãe, claro, pegou no tal adaptador de aviões para os conectar ao transformador e mal houve aquela passagem de corrente, deu-se a explosão na mão da criança. A marca japonesa Sony menciona nos seus manuais que o adaptador não deve ser usado para carregar estes headsets ou qualquer outro dispositivo eletrónico, o que claramente foi ignorado por estes dois cidadãos, ao não lerem o respectivo manual.
A Sony diz claramente que ao ligar um adaptador de voo a uma tomada irá provocar danos graves aos seus auscultadores. Mesmo que não diga que possa criar danos ao utilizador, paira no ar uma certa certeza que poderá provocar danos ao mesmo. A senhora tratou de rapidamente fazer uma reclamação junto da loja onde os comprou, que rapidamente foi rejeitada pela loja, como é óbvio, que claro que alegou o uso indevido por parte do utilizador. A senhora Liu ainda tentou insistir com o atendente que estava na loja, mas o lojista da loja rejeitou o seu pedido claramente, imputando-lhe responsabilidades. Meus amigos, o que eu tinha-vos para trazer em relação a esta notícia deixou-me um bocado... custa-me às voltas, porque eu sei que é uma tendência na nossa parte muitas vezes ignorarmos os manuais de um dispositivo que a gente costuma comprar, mas eles também estão lá por algumas razões, e nomeadamente as marcas também são obrigadas pelas instituições que regulam e que aprovam estes dispositivos, são obrigadas a colocar o que é que poderá acontecer a estes dispositivos quando há uma passagem de corrente, ou seja, quando são carregados. Só que muitas vezes a gente ignora essas questões, e eu até consigo compreender que uma pessoa que tenha um certo conhecimento, talvez como o meu caso, que em determinadas situações possam ser ignoradas, e eu sinceramente até dou isso de barato. O que eu não consigo compreender é que muitas vezes, talvez 80, 85, 90% da população muitas vezes não sabe como é que as coisas funcionam, só estão habituadas a comprar, ligar e já está. Agora, também não podemos ignorar que realmente com a evolução da tecnologia, que cada vez mais os dispositivos estão com melhores proteções, com mais mecanismos de segurança, e isso tudo é verdade. Mas também sabemos que realmente estes azares costumam acontecer. Às vezes há uma pequena falha, um produto que veio com algum defeito de fabrico, e essas barreiras de proteção podem ser muitas vezes quebradas, e por isso é que também cabe a nós perder ali às vezes 5, 10 minutos a pegar no manual e ver o que é que poderá acontecer, ou qual é a forma correta de pôr aquele dispositivo a funcionar, qual é os pós e os contras. Isto é a mesma coisa como ir à farmácia e comprar um medicamento. Costuma-se dizer que os medicamentos têm aquelas bulas, né? Aqueles manuaizinhos lá dentro que diz quais são as contraindicações, etc. E a gente também temos que ler aquilo para estarmos preparados que, caso houver algum azar, saber como agir e rapidamente poder fazer face àquela situação. E os manuais dos dispositivos é exatamente a mesma coisa. Da mesma forma que, por exemplo, muita gente hoje em dia não sabe que, por exemplo, quando se desliga um frigorífico e tem que se o transportar para algum sítio, que esse frigorífico não pode ser posto à carga logo imediatamente, ou seja, tem que haver ali umas 6 horas de repouso por conta daquela bilha de gás, pequena bilha de gás que está por debaixo, no frigorífico, na parte traseira. Tem que haver aquele repouso durante umas 6 horas até que se possa colocar à carga, e há muita gente que não sabe isso. Mas essas informações estão todas no manual, e a mim custa-me como é que estas pessoas não tenham perdido muitas vezes 5 minutos, ainda por cima uma mãe, né, que tinha o seu filho e pediu ao seu filho para fazer aquela operação, não tenha perdido ali 5 minutos a ler os manuais, visto que é uma coisa que, porque se ela percebesse, ela certamente não teria pedido ao filho para fazer este favor a ela, e teria-se evitado um acidente. Por isso custa-me realmente que eles não tenham perdido às vezes ali 5 minutos só para ler o manual, e rapidamente teriam percebido que não podiam usar aquele adaptador de aviões. Neste caso em concreto,
Eu dou claramente razão à marca, porque se estes auscultadores não tivessem trazido o manual de instruções, ou não tivesse trazido aqueles folhetos com essas indicações de segurança, certamente que aí então a cliente teria razão. Neste caso, tratando-se de que os auscultadores traziam esse manual, aqui não há muito que se possa fazer, e por isso eu trouxe-vos esta notícia justamente para vos pedir que sempre que vocês comprem algum dispositivo eletrónico que passa uma carga elétrica, uma corrente elétrica ou algo que envolve energia, peço-vos que possam perder 5 ou 10 minutos a ler os manuais e a ver como é que aquelas coisas funcionam. Se for alguma coisa que já funciona, ok, tudo bem, foi um azar que aconteceu, não há problema. Agora, se há alguma coisa que vocês desconheçam o seu funcionamento, desconheçam como é que aquilo poderá funcionar e os riscos que aquilo possa implicar, é para isso é que está lá o manual. Leiam, para que, se acontecer alguma situação, vocês possam ter a razão do vosso lado e não possam ainda piorar um suposto azar que poderá ou que virá a acontecer, entendem? Por isso eu trouxe-vos esta notícia justamente para vos alertar sobre esta situação. Em notícias gerais, no decorrer da semana passada tivemos o lançamento do primeiro drone de corrida com vista na primeira pessoa da DJI, o drone FPV, ou neste caso, o First Person View, que é capaz de atingir nada mais do que nada menos 140 km/h. Que velocidade, meus amigos! Os consumidores poderão adquirir o kit completo, onde vem incluindo, como é óbvio, os óculos, comando, drone, cabos de ligação e uma bateria por uns avultados 1.399€ na Comercial Photo. Toda a emoção que este drone oferece, com velocidades capazes de atingir os 100 km/h em 2 segundos, e a condução com óculos com vista na primeira pessoa, fará certamente os amantes deste setor vibrar com o seu uso. Está disponível em 3 modos de voo, onde podemos selecionar entre o modo manual, o modo desporto e o modo normal. Este último modo que ainda agora vos falei é indicado para os iniciantes desta prática, onde todos os sensores estarão apostos para alertar todo e qualquer obstáculo que possa surgir. Já o modo manual desativa tudo e mais alguma coisa, de forma a que o utilizador possa ter toda a liberdade na sua condução. Já o modo desporto é considerado um modo misto, onde mantém ainda alguns sensores ativos, de forma a manter alguma segurança na sua condução, mas em termos gerais mantém as características principais do modo manual. No que toca à autonomia, a marca refere que será mais ou menos de 110 minutos por cada bateria. O que aqui pode diferir é o modo de voo que o consumidor escolher. Já no campo da segurança, este drone terá um travão de segurança para colocar o dispositivo a pairar no ar se caso acontecer alguma coisa. Teremos também um botão dedicado para trazer o drone caso vejamos que ali a bateria já esteja ali perto do fim. Ainda também no campo da segurança, ele trará um receptor ADBS que fará alerta se alguma aeronave, algum helicóptero ou mesmo até um avião possa alistar nas redondezas. Segundo a DJI, o sinal de vídeo entre os óculos e o drone será até 10 km de distância e com 2 frequências de utilização automática. A nível de transmissão de vídeo, para estes óculos V2 é de 50 Mbps, com imensas tecnologias anti-interferência. A nível de latência, em modo smooth é cerca de 28 ms e no modo HD é de 40 ms. Uma das grandes vantagens destes óculos é a possibilidade de sincronizar até 8 óculos do mesmo modelo. Por fim, a nível de qualidade, que é o que interessa a muita gente, este drone vem equipado com uma câmara de gravação a 4K a 60 fps, mas também permite gravações a 1080p Full HD a 120 fps para transições mais lentas ou mais suaves. Toda a estabilização é garantida pelo gimbal onde a câmara repousa. Meus amigos, eu quando vi esta notícia eu fiquei extremamente feliz,
porque eu já tive a ver algumas imagens, algumas reviews, onde realmente quando eu vi aquilo fiquei mesmo, uou, o que é isto? Pá, fiquei mesmo impressionado. E uma das coisas que me veio logo à mente é a possibilidade que este drone, apesar de a gente saber que até mesmo pelo preço e pelas características dele, será para um nicho muito específico. Mas uma das possibilidades que eu estive a pensar quando eu vi a possibilidade que este drone oferece e aquilo que ele permite fazer, fiquei a pensar a nível casos como Hollywood ou mesmo a nível de filmagens de filmes, de séries, de qualquer coisa que envolva vídeos, de transmissão de vídeo. Fiquei a pensar as possibilidades que este drone poderá passar, por acaso, naqueles vídeos que a gente possa ver, naqueles filmes que a gente possa ver, ou mesmo em séries, ou seja, no que for. Isto, a nível no campo de Hollywood, poderá trazer um novo futuro, uma nova abordagem do que aquilo que poderá permitir para o futuro. E realmente fiquei extremamente feliz e ao mesmo tempo impressionado quando eu vi algumas reviews e alguns vídeos, e um deles que me chamou mais a atenção foi o vídeo do youtuber Nuno Agonia, quando ele lançou um vídeo no seu canal do YouTube em que ele mostrou foi um vídeo curto onde ele deu para mostrar algumas imagens da potencialidade deste drone, e quando eu vi aquilo fiquei mesmo assim, uau, o que é que isto aqui a nível de produções de filmes e de criadores de conteúdo, o que é que este drone não poderá trazer? Porque a perspectiva que aquilo traz a nós, se a gente já está a ver no YouTube com umas filmagens rápidas e vimos o que é que aquilo poderá trazer, eu imagino as possibilidades que aquilo poderá trazer para outros setores e o quanto aquilo poderá ser explorado. E mais uma vez vos digo, só nós é que, como consumidores, como clientes, é que poderemos beneficiar das possibilidades que este tipo de dispositivos poderá trazer. E estou mesmo entusiasmado para ver o que é que grandes produções possam vir a fazer com este tipo de equipamentos. Por fim, em notícias gerais, no meio da semana passada tivemos uma polémica sobre a privacidade da tão famosa app do momento, o Clubhouse. Sabemos que até à data da gravação deste podcast, a app só está disponível para iOS com acesso apenas por convite, e o mundo Android ainda aguarda a sua disponibilização, quando a concorrência tem feito os possíveis para ter alternativas, como é o caso do Twitter Space. Segundo uma investigação /reportagem do Inc., detectou algumas práticas menos próprias sobre os dados dos usuários, nomeadamente com a gravação das conversas nas salas, algo que a empresa já declarou dentro da sua plataforma que não permite que os usuários o façam sob pena de serem expulsos dessa plataforma. Segundo a reportagem, alegadamente o Clubhouse grava essas conversas sob pretexto que, se houver alguma indicação de algum usuário a relatar quebra dessas mesmas regras, esses mesmos clipes de áudio irão servir para futuras investigações e procedimentos legais. A falta de transparência deve-se ao facto do Clubhouse não ter informado até à data de hoje aonde são armazenados os arquivos dos áudios, quem os poderá ouvir e em que circunstâncias. Também a mesma reportagem alega que não existe uma forma rápida, prática ou acessível de eliminar a conta, onde a única forma que existe para esse procedimento é entrar em contacto com os desenvolvedores da plataforma a solicitar essa situação e aguardar o desfecho, onde poderá levar vários dias a chegar a essa mesma resposta. Mas a cereja no topo do bolo sobre a polémica consiste nos convites, pois os usuários convidarem alguém a entrar na app têm de ceder acesso a toda a sua lista de contactos e não somente o contacto da pessoa que se quer convidar. Se o usuário compartilhar essa mesma lista de contactos por meio do Twitter, a plataforma pode armazenar os dados dos perfis e atualizar periodicamente.
Caso alguém esteja nessa lista de contactos e não tiver interesse nenhum em usar o serviço, não existe nenhum meio ou forma de solicitar que sejam apagados os seus dados. O último ponto, e talvez certamente o mais sensível, deve-se aos profissionais de sexo que têm usado a plataforma para fins de trabalho, mas que ainda assim que nunca tenham compartilhado com os seus familiares ou amigos sobre a sua profissão. O Clubhouse notifica a presença dessa mesma pessoa, claro com o username que usa, e aquele que normalmente que usa é o nome mais sugestivo preferido da sua profissão, por meio da lista de contactos, mesmo que não tenha solicitado ou autorizado essa situação. Uma outra reportagem do Mashable trouxe vários exemplos disso mesmo. No fim disto tudo, o Clubhouse, que certamente não estaria à espera de uma explosão tão grande assim na sua procura, certamente não terá dado conta de que o fato da sua app estar nas bocas do mundo seria alvo de um escrutínio tão grande, o que fará com que a empresa se apresse a resolver todas estas questões de privacidade, de forma a evitar futuros escândalos, como já vimos tantas outras vezes em situações anteriores, nomeadamente como no caso do Facebook. Meus amigos, eu estou por acaso a usar o Clubhouse já há algum tempo. Não desde o início, porque ele já, segundo me lembro, ele já existe desde 2020, mas foi mais recentemente que ele se tornou assim tão conhecido, e através de um criador de conteúdos do YouTube, da Forge News, que me passou esse mesmo convite, desde então tenho estado a usar. E por acaso uma das coisas, ainda antes de toda esta polémica ter surgido, uma das coisas que me chamou a atenção foi o facto, quando eu estava a fazer o registro da plataforma, ter surgido esta questão que ainda agora vos falei na notícia, do acesso à lista de contactos, e chamou-me a atenção que quando a lista de contactos aparece no registro, por debaixo de cada contacto diz quantas pessoas estão ligadas a esse contacto que estão na plataforma. E quando eu vi isso, logo me perguntei a mim próprio, então, mas como é que o Clubhouse sabe que este contacto tem X pessoas dentro também da sua lista de contactos que estão a usar esta aplicação? E de facto chamou-me isso a atenção. Agora, todos nós sabemos que a aplicação, ainda mais ou menos que é recente, ainda tem estas falhas de segurança, mas também acredito que, com tanta polémica que já tem acontecido no passado com outras plataformas, que o Clubhouse não queira que lhe aconteça o mesmo que tem estado a acontecer, como por exemplo como o Facebook, ou como o Instagram, ou como outras plataformas, como outras aplicações, que estão a ser alvos de processos judiciais com indemnizações milionárias, e certamente que os criadores do Clubhouse não vão querer o mesmo. Por isso acredito que eles vão arranjar um meio de bloquear ou restringir estas situações, ainda que alegadamente e aparentemente não tem sido servido para usos indevidos. Não temos informação de que o facto de eles acederem a essa lista de contactos e compartilharem com outros contactos, não temos informação de que essa informação está a ser passada a empresas ou outros serviços para serem usados para fins de publicidade ou de marketing. Mas quero acreditar que rapidamente eles ainda estão a gerir toda esta pressão mediática que tem causado a sua aplicação, que tem estado a resolver as coisas às três pancadas, mas acredito que rapidamente eles irão resolver estas questões e que a plataforma será mais segura e mais pessoal do que aquilo que tem sido. Eu pessoalmente tenho gostado bastante desta aplicação, porque tem sido uma forma, não digo revolucionária, mas uma forma diferente do que aquilo que temos usado a plataforma, porque outras oferecem por meio de vídeos curtos, outras oferecem por meio de texto, outras oferecem por meio de áudio, por áudios curtos. Esta aqui é tudo na hora, em que as pessoas trocam por voz ideias, pensamentos, conversas, e a grande vantagem sem dúvida é que quando aquela discussão
discussão ou aquela conversa está a acontecer no momento, quando ela acaba é finalizado e não tem como voltar atrás, não tem como gravar para voltar atrás, para relembrar o que é que foi falado ali ou algo do género. Ou seja, é como se fosse uma reunião. Aconteceu, está feito e não há volta a dar. E acho que para mim essa tem sido a grande vantagem, em que há uma hora determinada em que uma conversa vai acontecer, pode-se fazer esse agendamento. Por exemplo, se no dia X às 9 horas da noite vai acontecer uma reunião, entre aspas, essas pessoas às 9 horas estão lá, a conversa acontece durante uma hora, ao fim de uma hora termina, acabou, a sala é fechada, não tem depois como recuperar, como voltar atrás, como voltar a entrar para relembrar o que foi falado ali. Foi falado ali, está feito. Não... Essa para mim realmente tem sido uma das grandes vantagens e tenho gostado bastante deste serviço e acredito plenamente que este é um serviço que irá vingar no futuro e que irá ser imitado por tantas outras plataformas. Em notícias Google Android, perto do final da semana passada, tivemos o lançamento dos novos smartphones da empresa chinesa a Meizu. Foram apresentados os modelos 18 e o 18 Pro. E o grande destaque deste lançamento foi o seu design, a sua qualidade na sua construção e as excelentes características que ambos os dispositivos trouxeram. Em ambos os modelos, vieram equipados com o novo processador da Qualcomm, o Snapdragon 888, com 12 GB de RAM. No que diz respeito ao 18 Pro, temos um ecrã AMOLED da Samsung de 6.7 polegadas Quad HD+, que tem 3200 por 1440p com uma taxa de atualização de 120 Hz. O ecrã é um vidro curvo em todas as arestas e margens e traz consigo também um novo sensor ultrassónico da Qualcomm para uma melhor agilização no reconhecimento das impressões digitais. Já a nível de armazenamento, irá até aos 256 GB, com um padrão rapidíssimo UFS 3.1. No que toca às câmaras, que é o que toda a gente quer saber, vem equipado com 4 sensores na parte traseira. O primeiro, o sensor da Samsung, o Gen 1 de 50 megapixels, com uma abertura de 1.9. O segundo sensor da Sony, IMX616, com 32 megapixels para a ultra-wide. O terceiro sensor fotográfico, de 8 megapixels, para uma ampliação até 3 vezes. E por último, o quarto sensor fica para o TOF, que ajuda o smartphone na precisão das distâncias. Já na câmara frontal, contamos com um sensor de 44 megapixels. No que toca à bateria, temos uma bateria de 4500 mAh, com um carregamento rápido de 40 watts e com um carregamento reverso sem fios a 10 watts. Já o Meizu 18, o modelo mais simples, traz exatamente o mesmo ecrã da Samsung. Traz a mesma resolução, a mesma taxa de atualização. O que difere mesmo é o tamanho, que diminui para 6.2 polegadas. Ele mantém o mesmo vidro com as mesmas arestas arredondadas. Já a nível de RAM é que diminui para 8 GB, apesar de existir uma versão que, pagando um pouco mais, traz exatamente esses mesmos 12 GB do modelo Pro. Tanto o 18 como o 18 Pro vem com o modem X60 que permite a conexão à rede 5G. Este, o 18 normal, no que diz respeito às câmaras, traz apenas 3 sensores. O primeiro, o Sony IMX682 de 64 megapixels, o segundo 16 megapixels para a ultra-wide e o terceiro 8 megapixels para a telefoto, que fará uma ampliação até 3 vezes. Já na câmara frontal contamos com um sensor 20 megapixels ao contrário dos 44 do outro modelo, com uma abertura de 2.2. Já a nível de bateria também diminui, face ao outro modelo, que traz apenas 4000 mAh de bateria, com um carregamento rápido até 36 watts. A Meizu imitou a Apple ao tirar o carregador da caixa, trazendo apenas o cabo USB-C. A parte positiva é que a Meizu procedeu a uma abertura de campanha que dá aos seus clientes a hipótese de trocar os seus antigos carregadores por um novo e mais rápido. Estes novos modelos estão para já à venda apenas na China e em conversão direta, o modelo 18 de 8 por 128 GB é de 565 euros. O 18 Pro de 12 por 256 GB é de 770 euros. Eu lembro-me quando eu tinha
quando ainda usava Android, no tempo principalmente da Xiaomi, que já ouvia falar muito nesta Meizu e sempre tive curiosidade de ter um nas mãos e poder usar, porque as reviews que eu sempre fui acompanhando, as análises que eu sempre fui vendo e as notícias que eu sempre fui acompanhando desta marca da Meizu sempre me trouxe curiosidade em testar os modelos desta marca, porque a opinião sempre foi muito unânime. Eram modelos muito fiáveis, com uma boa relação qualidade-preço, trazendo um sistema operativo extremamente clean, muito parecido com aquilo que é a MIUI da Xiaomi, e eram sempre smartphones muito acertados. Não havia assim reviews negativas, nem análises negativas, eram sempre telefones muito positivos. Mesmo na comunidade de tech sempre houve muito essa avaliação positiva desta marca. Eu sempre tive curiosidade e sempre lamentei nunca ter tido a oportunidade de experimentar, mas sempre acompanhei de perto a evolução desta marca. E talvez a grande falha desta marca na sua evolução foi ter apostado tardiamente a sua aposta na Europa, ou seja, ela focou-se durante muito tempo no mercado asiático, ficou-se limitada lá durante muito tempo. O que aconteceu foi que, com a evolução da Xiaomi, eles apanharam um comboio, mas acho que já apanharam um comboio muito tarde, ou seja, a Meizu hoje em dia não é tão conhecida no mercado ocidental porque realmente já apanhou esse comboio muito tarde, e esse talvez tenha sido a grande falha da parte deles. Mas ainda assim entraram, têm feito o seu sucesso, e acredito que com esta evolução, com estas características que eles apresentam nos seus modelos, talvez a médio e longo prazo eles possam ter a mesma pujança e o mesmo reconhecimento que a sua concorrente Xiaomi. Em notícias Google Android, durante a semana anterior, a Google veio a público deixar claro que a empresa não vai trocar os cookies, aquele pop-upzito que aparece em todos os sites que acedemos, por outro recurso qualquer, que seja igualmente invasivo, ao contrário do que tinha anunciado ano passado, quando disse que iria eliminar o suporte para cookies de terceiros no Chrome. Com este anúncio, a Google afirma que todos os seus produtos em web serão suportados por APIs que preservam a privacidade, evitam o rastreio individual e ao mesmo tempo fornece os dados dos resultados aos anunciantes e editores. Apesar da gigante americana Google vir a terreiro com pouca circunstância enfatizar a privacidade dos seus utilizadores, ela afirma que não está de forma alguma a ver-se livre das publicidades em geral. O que ela quer no fundo disto tudo é substituir os métodos mais invasivos que já são usados atualmente por uma ferramenta própria que tem de nome Privacy Sandbox, que é muito semelhante ao que foi praticado pelo Safari no iOS 14. O site Android Policy fez a checagem ao APK da versão 89 da beta do Chrome, em que detalha algumas informações sobre os controles do Privacy Sandbox e do uso do Webcrown, em que permite uma publicidade mais pertinente. A Google não deixou claro para quando estes recursos entrarão em vigor, mas o que sabemos é que o suporte para estes cookies de terceiros deixará de existir em 2022 no Chrome. Eu ironicamente falei desta notícia justamente para dizer que até hoje eu não consigo perceber e não consigo entender, quer dizer, no fundo até consigo entender, é o capitalismo a falar mais alto, mas não consigo entender porque é que até hoje existe ainda tanta empresa, ou mais de 90 a 95% das empresas no mercado, no mundo inteiro, que para fazer negócio e para fazer crescer as suas empresas e para fazer faturamento e ganhar dinheiro, tenha que ser à custa dos utilizadores. E tenho pena, tal como eu e como muita gente que foi ou que ainda é utilizador de Android, pertence a uma empresa que ainda
tenha que fazer de dinheiro à custa dos seus usuários. E o estúpido é que não só não temos hipóteses de escolha, de podermos escolher perante a empresa, quando ainda pagamos por esses produtos. É que se ainda nos dissessem assim, olha, tens este telefone aqui de forma gratuita, quem fala de telefone fala de um tablet ou de outro dispositivo qualquer, uma televisão, uma Smart TV, uma box Android, ou seja o que for. Se a empresa dissesse assim, olha, você tem aqui esta empresa, este produto, este dispositivo de forma gratuita, mas em contrapartida a gente vai sacar todos os seus dados a qualquer momento, a qualquer hora, para aquilo que for necessário. Nós, como consumidores, podíamos ter a opção de escolha se queríamos ou não. Aqui a questão é que não, é que a gente paga, e em muitos produtos Android pagamos caro e bem, e ainda assim de forma gratuita passamos essas informações para as empresas praticamente, em muitas dessas vezes, sem o nosso consentimento, sem nós sabermos, sem informação que nos é passada, ser passada de forma clara. Muitas vezes a gente, para aceder a aplicações, e eu lembro-me de uma aplicação clara, lembro-me da Liga Portugal, que era uma aplicação que eu usava no Android, que ela, para ser usada, a aplicação Liga Portugal, que é a oficial da Primeira Liga, que ela, para ser usada, ela tínhamos que dar obrigatoriamente o acesso à lista telefónica do nosso telefone. E se a gente não desse acesso, não dessemos essa permissão, a aplicação simplesmente não avançava e não a conseguiríamos usar. E a gente, para aceder a essa aplicação, tínhamos que dar essa permissão. Caso contrário, não usávamos. E eu estou-vos a dar um pequeno exemplo. Imaginemos, quanto mais uma gigante como a Google. Eu não consigo perceber, tal como eu disse, até no fundo consigo perceber, que é o capitalismo a falar mais alto, mas juro que tenho muita dificuldade em entender porque é que existem empresas que tenham que fazer dinheiro às nossas custas, muitas vezes sem o nosso consentimento, sem o nosso aval. E dou graças a Deus por uma empresa como a Apple, que pode ter todos os seus defeitos, mas se há uma coisa que eles não fazem negócio e não precisam de fazer negócio, é que a publicidade, não precisam de fazer negócio com os nossos dados. Nesse aspecto estamos salvaguardados com o iOS, com o Safari, seja o que for. E acho estranho como é que empresas como a Google, como o Facebook, como outras tantas, que não peguem no exemplo da Apple, que é uma das empresas mais ricas do mundo, como exemplo. Não peguem assim, espera lá, a empresa Apple, que é uma das mais ricas do mundo e não precisa de fazer dinheiro à custa dos seus clientes, à custa dos seus usuários, porque é que a gente não pega neste modelo de negócio e praticamos o mesmo? Não, tem que ser de uma forma desesperada, a todo o custo, a ter que pegar nas informações dos seus clientes, que já pagam, às vezes muito caro pelos seus produtos, ainda tenham que fazer negócio com os nossos dados, a saber o que é que a gente faz, a saber onde é que a gente está, o que é que a gente quer, o que é que a gente não quer, publicidades a toda a hora. Eu não consigo perceber e espero que elas sejam multadas, mas não é aquelas multas que a gente vê que com aquilo que elas ganham na publicidade é superior às multas que elas pagam. As multas deviam de ser ao mesmo valor do dinheiro que elas ganharam com as publicidades. Que aí era a forma justa, que aí as iria fazer repensar se era de facto essa a política ou esse o caminho que elas queriam seguir. E espero mesmo que no fundo o marketing, a publicidade, a tecnologia evolua no sentido de fazer estas empresas perceber que o caminho não é por aqui, que o caminho tem que ser em algo transparente, em algo que não precisam dos nossos dados para fazer as coisas crescerem. Espero sinceramente que a tecnologia, a publicidade ou o marketing um dia nos venha a surpreender nesse sentido. E por fim, em notícias Google Android, com o passar do tempo, a antiga subsidiária da Xiaomi, a Poco, tem cada vez mais se separado da marca chinesa, criando esse fosso entre as duas marcas. E nesse sentido, a Poco deu mais um passo ao criar uma loja online na nossa vizinha Espanha. Loja essa que pode ser encontrada através do endereço po.co/es
onde os amantes da marca poderão comprar produtos sem qualquer peso da Xiaomi. Claro, como é uma criação recente e ainda estando numa fase muito inicial, o catálogo está um pouco limitado. E neste momento, à data da gravação deste podcast, só poderemos encontrar modelos como o Poco X3 NFC e o Poco M3, que foram lançados no decorrer do ano 2020. Os preços estão atualmente nos 199 e 149 respectivamente. É legítimo pensar para quando essa loja online poderá vir para Portugal, uma vez que a estratégia está a ser igual ao que a Xiaomi fez no passado, ao criar as suas lojas físicas primeiramente em Espanha e só depois mais tarde veio para Portugal, ao ser o sucesso que está a ser, com a criação de várias lojas ao longo de todo o nosso país. Claro que não podemos esquecer que o mercado português é bastante inferior ao espanhol, não só em população, como também em volume de vendas, mas poderemos ver com bons olhos que a Poco não queira deixar o mercado português de lado. Exemplo disso mesmo é o caso mais recente da Elite, que é uma empresa focada em iluminação inteligente e que está muito ligada à Xiaomi e que neste momento tem uma loja independente no nosso país. Vamos aguardar o que esta marca de tanto sucesso e com adeptos tão fervorosos irá fazer num futuro próximo. A Poco é uma marca que eu tenho acompanhado desde a sua criação, tal como eu tenho acompanhado a Meizu, são duas marcas que eu tenho acompanhado praticamente desde o início, e a Poco em especial desde o início, por todo as notícias, por todo aquele ânimo que foi feito, todo aquele alvoroço que foi feito em torno desta marca, que na altura levantou-se muitas questões, se era de facto uma marca da Xiaomi, se não era, porque vinha com um design completamente diferente, vinha com caixas totalmente diferentes da Xiaomi, que vinha mesmo até com logotipo, com tudo, já desde a sua criação, que davam a entender que eram diferentes da Xiaomi. A única coisa que trazia em semelhante era a interface, que era a mesma da Xiaomi, que era a MIUI, mas tenho acompanhado desde a sua criação e lembro-me perfeitamente do lançamento do F1, que foi motivo para muita review, para muita análise, por muito comentário na comunidade tech a falar sobre este modelo, que era considerado o flagship killer naquela altura, que veio muitos anos depois substituir o tão famigerado OnePlus One, por ser considerado o melhor dispositivo em relação de qualidade de preço, porque trazia características de topo de gama a um preço muito baixo, e talvez o único calcanhar daqueles que esse modelo tinha era trazer uma construção em plástico na traseira, mas ainda assim era um plástico com bastante qualidade. E inclusive até foi um modelo que eu cheguei a recomendar a um colega meu, que quando o comprou, ele também tinha saído do mundo Apple para ir para o Android, e ele, quando fez essa transição para o mundo Android, perguntou-me logo a mim o que é que eu aconselhava, e eu sempre, como eu já tinha Xiaomi, conhecia bem a Xiaomi, recomendei-lhe Xiaomi e recomendei-lhe esse modelo do Pocophone. E ele diz que na altura foi a melhor decisão que ele tomou, porque de facto ficou super encantado com aquele telefone, com toda a rapidez, com todas as características que ele tinha, mesmo a nível de câmara, a fluidez, e depois ainda cheguei a fazer ali um pequeno ajuste no telefone para ainda o tornar um pouco mais rápido, e então ele ficou super encantado. E de facto aquele telefone na altura já se comprava pelas características que tinha, que mais uma vez digo que eram características de um topo de gama, já se conseguia encontrar aquele telefone por 300 euros. E naquela altura, 300 e poucos euros, 350 talvez, era o preço que na altura estava a ser praticado. E lembrando que naquela altura, já não sei, não me recordo em que ano é que foi, mas talvez estamos a falar daí de uns 4 anos atrás, talvez 5, não sei, que esse telefone foi lançado. Recordo-me que comprar um topo de gama, ou um telefone com características de topo de gama por 350 euros, era totalmente impensável. E por isso é que ele foi considerado um flagship killer nessa altura, justamente por causa disso, porque trazia características de topo de gama por um preço extremamente baixo. E espero mesmo que a Poco continue a cada vez mais se desvincular da Xiaomi. Não quer dizer que a Xiaomi seja má, pelo contrário, é muito boa,
Mas é importante para a Poco fazer essa desvinculação, se distanciar da Xiaomi, para também ter o seu próprio reconhecimento, ter a sua própria marca sem ter nada associado a ela, porque ela tem que crescer de uma forma sustentável, de uma forma bonita, de uma forma saudável, e é pena que até ainda à data de hoje ainda existe essa ligação, ou a tentativa da comunidade ainda ligar uma marca à outra. E espero mesmo que ela se desvincule de uma vez por todas, para ela crescer por si própria, para poder tomar as suas próprias decisões sem ter que depender nada de ninguém, e que ela realmente faça a mesma aposta que a Xiaomi fez em Portugal, tal como está a fazer em Espanha. E de facto veio-se a comprovar que quando a Xiaomi veio para a Europa, nomeadamente através de Espanha, fez muitas marcas irem ao fundo, como a BQ na altura, que era a que estava quase em número 1, ou que estava no top 3 em Espanha de vendas de smartphones, e a Xiaomi entrou e destornou aquilo tudo, arrebentou com o mercado todo, ocupando rapidamente a liderança, e criou dezenas, centenas de lojas em todo o país, com faturamentos e vendas acima da média, e veio tardiamente para Portugal, mas mesmo tardiamente está a ser o sucesso que está a ser. Já se criou não sei quantas lojas em Portugal e está a ser o sucesso que está a ser, e acho que a Poco também deve seguir esse mesmo rumo, já que está a ter sucesso em Espanha, já que está a ter sucesso na Europa, que eles também olhem para o mercado português como a Xiaomi olhou, e certamente vão ver que a Xiaomi está a ter tanto sucesso em Portugal, eles certamente irão ter, e vou aguardar ansiosamente, porque é uma marca que irei continuar a recomendar a muita gente que venha rapidamente para Portugal, para que também, não só de forma online, mas também com lojas físicas, para que então os seus clientes, os tais adeptos fervorosos, que tanto têm acompanhado a Poco desde a sua criação, possam também ter acesso a um espaço físico para comprar os seus equipamentos. Em notícias Apple, no início da semana passada, fomos surpreendidos pelo processo judicial que a DECO vai colocar em cima da Apple, no que diz respeito ao iPhone 6, 6S e 6 Plus. A Organização da Defesa do Consumidor diz e acusa claramente que a Apple manipulou deliberadamente nestes aparelhos o seu desempenho de forma a ficarem mais lentos para supostamente salvaguardar as baterias. O processo judicial visa defender cerca de 115 mil consumidores portugueses que alegadamente foram afetados por este problema. O caso já remonta desde 2016-2017 e desde então que a DECO tem tentado ajudar os consumidores a encontrar as melhores soluções para resolver o sucedido. Agora, recentemente, em 2020, o Tribunal Administrativo de Roma, através de uma queixa de uma cogénere italiana Altro Consumo, condenou a Apple a pagar uma avultada multa de 10 milhões de euros, e o curioso é que já nos Estados Unidos a Apple já tinha feito acordos para evitar processos judiciais e assim evitar os tribunais, e pagou nesses acordos cerca de 113 milhões de dólares. A DECO avançou com este processo contra a Apple com base nas leis europeias que proíbem as práticas comerciais desleais, enganosas ou até mesmo agressivas, onde também está incluído o caso da obsolescência programada. O custo que se está a tentar encontrar para a indemnização é sobre a reparação ou a substituição da bateria e mais 10% do valor da compra dos dispositivos, o que dará uma média de cerca de 60 euros. A Apple alegou que fez esta ação por meio da atualização de forma a prolongar a vida útil das baterias, mas a DECO contesta porque alega que esta ação da Apple foi sem o consentimento dos utilizadores e que seria uma atitude a forçar os clientes a adquirirem os novos equipamentos. Por fim, a DECO afirma que a obsolescência programada tem efeitos devastadores ao ambiente porque faz com que os dispositivos sejam descartados prematuramente. Sinceramente, eu neste caso em concreto, se vier a comprovar depois de todas as argumentações de um lado e de outro, se vier-se a programar esta atitude por parte da Apple, sinceramente eu estou a torcer para que isto se vier-se a comprovar, volto a dizer, se vier-se a comprovar,
Eu sinceramente espero que o Tribunal dê razão à DECO e que os seus clientes ou os seus consumidores destes iPhones sejam devidamente recompensados. Também não sei se a DECO também está a fazer isto para tentar ganhar algum hype em relação a isto. Também não sei se houve motivações da parte da Apple de forma deliberada a fazer esta atitude, a criar este problema aos seus clientes. Agora, todos nós sabemos que as empresas não são santas e elas estão ali para fazer dinheiro, não estão ali propriamente para serem Santa Casa da Misericórdia. E acredito que muitas vezes existam por parte de alguns departamentos das empresas que algumas decisões sejam tomadas neste sentido porque há cobrança sobre as faturações, ou seja, as empresas, os CEOs ou quem comanda as empresas cobram aos departamentos que estão abaixo deles decisões a nível de faturação e a nível de dinheiro, né? Se a empresa está a faturar ou não. E cada ano que passa, o valor que faturou-se nesse ano tem que ser superior àquilo que se faturou no ano anterior. E por isso não me admirava nada que tivesse havido departamentos da Apple que tivessem tomado estas decisões de forma a também a fazer com que os clientes comprassem novos modelos. O que também por si só também é um pouco contraditório, porque visto que a Apple perde tanto tempo do seu tempo a disponibilizar atualizações tão longínquas durante 5, 6 anos, nomeadamente estamos a falar por exemplo do 6S, que ainda hoje tem o iOS 14, tal como o iPhone que eu tenho, que é do ano passado, e que ainda está a receber atualizações. Acho estranho que eles percam tanto tempo do seu tempo a lançar atualizações para um modelo, se supostamente eles não têm interesse nesse modelo e querem que os clientes comprem novos modelos. Ora, se a estratégia fosse essa, eles também supostamente só fariam como muitas empresas no mundo Android, que só disponibilizam atualizações durante 2 anos, justamente com o intuito de não perderem tempo com esses dispositivos para fazer o cliente comprar novos equipamentos. Ou seja, isto aqui vai ter que ser muito bem estudado, vai ter que se ver muito bem as argumentações, porque a acusação que a DECO está a fazer é extremamente grave, mas se vier a comprovar, espero que realmente estes consumidores portugueses sejam devidamente recompensados, porque não é justo que um cliente, tal como eu falei na outra notícia sobre as publicidades, em relação a este assunto, também não seja informado e que não tenha a possibilidade de escolha de saber que caminho é que há de tomar. Se quer que o desempenho do seu dispositivo se mantenha igual, mas sabendo que há um preço a pagar sobre isso, ou se quer diminuir o seu desempenho de forma a prolongar e a demorar mais tempo a troca da sua bateria. Por isso, vamos ver o que é que vai ser decidido em relação a este assunto. Espero que rapidamente a verdade seja apurada e que isto não seja uma guerra entre hypes e egos para tentar ver quem é que sai por cima neste assunto, mas que acima de tudo seja salvaguardado os interesses dos seus clientes e dos seus consumidores. Em notícias Apple, no final da semana passada, vimos uma pesquisa da Counterpoint Research que mostrou que 40% dos smartwatches vendidos no último trimestre de 2020 foram pelos famosos Apple Watch. Claro que por conta desta pandemia, os valores foram abaixo do que aquilo que tinham sido vendidos em 2019, mas ainda assim, a empresa da maçã aumentou a sua participação neste mercado dos relógios inteligentes. De acordo com esta pesquisa, as vendas foram em torno de 12,9 milhões de unidades, que se dividiu entre os modelos Series 6 e SE. Outro dado interessante desta pesquisa da Counterpoint Research, este aumento da participação no mercado se deve ao modelo SE, que trouxe um processador minimamente recente, com características interessantes a um preço semelhante aos seus concorrentes. Segundo o analista de seu nome Sijong Lim, a participação do SE foi tão forte que irá obrigar a concorrência como a Samsung a fabricar dispositivos similares
para quem procura opções alternativas mais baratas aos topos de gama. Olhando o relatório de 2020, a Apple se manteve em primeiro lugar com um total de vendas em torno dos 33,9 milhões de smartwatches. A Huawei ficou em segundo, com vendas em torno dos 11,1 milhões de smartwatches, e a Samsung em terceiro, com vendas em torno dos 9,1 milhões de smartwatches. Tudo isto ao longo de 2020. Eu sou um utilizador do Apple Watch Series 5 e posso dizer que foi dos melhores smartwatches inteligentes que eu alguma vez tive na vida. Eu já tive smartbands, já tive smartwatches na altura da Xiaomi, tive a Smartband 2, tive a Smartband 3, tive o Amazfit Bip, tive o Smartwatch GTR e depois mais tarde fiz a transição para o Apple Watch Series 5 quando comprei o iPhone. E em todos eles explorei tudo e mais alguma coisa, nomeadamente esses da Xiaomi que eu usava, até cheguei a usar uma aplicação paga que dava ainda mais recursos para explorar melhor as notificações. Mas de facto, quando eu abracei o Apple Watch Series 5, foi qualquer coisa de outro mundo que eu realmente não estava nada à espera, porque o foco que eles têm na parte do exercício, a fiabilidade a nível de GPS, todo o foco que eles têm na área da saúde, que dá para registar tudo e mais alguma coisa, a parte das notificações que aparece, até estamos a falar de exemplos tão ridículos como, por exemplo, as thumbnails do YouTube, que aparece tal e qual como está na notificação do iPhone. Às vezes aqueles GIFs que a gente recebe nos tweets que dá para dar play, aparece mesmo lá para dar play no Apple Watch, que a gente carrega no play e o GIF é reproduzido na tela do Apple Watch. A forma como dá para mexer com as transições das músicas, por exemplo, se eu tiver um reprodutor de música aberto, a forma de poder passar para a frente, passar para trás, aumentar o volume, fazer pagamentos com o Apple Pay, tantos outros recursos que o relógio tem que dá quase para praticamente substituir o iPhone em determinados momentos. Até dá para atender chamadas e falar pelo relógio, apesar que eu acho que é um pouco ridículo, porque faz-nos lembrar aquela série do Kit há uns anos atrás, quando o ator falava para o relógio para chamar o carro. Então uma pessoa, quando está a falar para o telefone, a fazer uma chamada pelo Apple Watch, parece que está a fazer quase a mesma figura. Mas pronto, também é uma opção que também dá. Mas de facto, com todos esses recursos que o Apple Watch oferece, não fico nada espantado por ver todo este crescimento e toda esta aderência, e já acreditava, e isto só veio reforçar aquilo que eu acreditava, que o SE seria um sucesso, porque quando praticamente trouxe todas as características que os mais recentes trazem, exceptuando o ECG, ao preço que ele veio, que foi por 300 e qualquer coisa euros, eu percebi logo desde cedo que iria ser um sucesso. Porque se já estava a ser um sucesso os outros, que já custavam 400 e muitos euros, quanto mais este que custava 300 e tal. Claro que houve sacrifícios que tiveram que ser feitos para ele ser praticado a esse preço, mas ainda assim tudo aquilo que ele oferece, não fico nada admirado e fico muito feliz por ver o sucesso que realmente estes smartwatches estão a ter no mercado. E espero que eles ainda possam evoluir muito mais, possam trazer cada vez mais características que ajudem o nosso dia-a-dia, que estejam ligadas à nossa saúde, né, que é o mais importante, com mais fiabilidade nas medições. Torço mesmo para que realmente este mercado ainda evolua cada vez mais, porque já se tornou praticamente um acessório indispensável no meu dia-a-dia. E por fim, em notícias Apple, também foi no final da semana passada que a Apple colocou para aprovação uma nova patente que, ao que tudo indica,
poderá ser uma alternativa à atual entrada de Lightning que os iPhones possuem. Já todos sabemos que o mundo tecnológico sempre criticou o facto dos iPhones nunca mudarem ou nunca evoluírem por uma entrada mais padrão, como é o caso do USB-C. Mas a verdade é que este documento poderá indicar que de facto a Apple não tem nem nunca terá interesse em fazer a transição para uma entrada USB-C. A patente, que é demonstrada neste momento, passa por uma nova entrada magnética, como já era usado no passado nos MacBooks com o sistema MagSafe. É uma entrada com uma ponta meio arredondada, com um formato em letra C, e que ao aproximar a ponta junto do iPhone, ele magneticamente fará a acoplação. Não sabemos ao certo se esta patente será implementada na próxima geração do iPhone, que será lançada entre setembro ou outubro de 2021, mas não é de todo descabido especular que após essa patente ser aprovada, que a Apple possa já avançar com essa nova tecnologia. Também ficará em dúvida se esta tecnologia virá para Portugal ou para os países da União Europeia, visto que recentemente a União Europeia veio a público anunciar que irá adotar a regra para um conector único, como é o caso do USB-C, para todos os dispositivos eletrónicos. Este anúncio veio na sequência da votação que ocorreu no Parlamento Europeu, com a aprovação de 582 votos contra 40, com efeitos a partir de julho de 2021. Ora, se a apresentação do iPhone vem após essa data, ficaremos a aguardar o que irá acontecer. Pois eu realmente irei mesmo ficar a aguardar para ver o que é que irá acontecer, visto que a Comissão Europeia teve esta aprovação no Parlamento Europeu com 582 votos a favor, com essa implementação do conector padrão para todos os dispositivos eletrónicos, ver como é que a Apple, caso essa patente se torne real e que eles se tornem, porque já há muito tempo que a Apple tem demonstrado o interesse em retirar as portas todas dos iPhones, tornando ele praticamente fechado, de forma a poder não só não ter problemas com entradas de água, como poder ganhar espaço dentro do iPhone, porque sim, neste caso do iPhone, porque ao não ter aquele chip de entrada do cabo Lightning, poderá ser usado esse espaço para outra coisa qualquer, ou neste caso para um sistema de magnetismo, que até será um sistema ainda mais pequeno para conseguir implementar esta tecnologia. E de forma a tornar o telefone mais clean, usando não só essa acoplação magneticamente, como eventualmente a fazer aposta no futuro só pelo sistema que eles têm atualmente no MagSafe no iPhone 12, por carregamento sem fios. Aliás, o futuro passa por aí, pelos carregamentos sem fios, não é propriamente pelos cabos com uma entrada que, quando um telefone cai dentro da água, tem todos os prejuízos e todos os contratempos que a gente já conhece. Mas já mesmo a gente já sabendo que a Apple tem essa estratégia face aos seus dispositivos eletrónicos, resta saber como é que eles farão no mercado europeu com esta medida. A gente sabe que o mercado forte que eles têm é o mercado dos Estados Unidos e o mercado asiático, mas eles têm um mercado muito forte como o europeu, e sendo que esta é uma medida que irá ser implementada em todos os países europeus, a questão do USB-C, resta saber como é que depois a Apple irá contornar esta situação. Relembrando que eles há pouco tempo tiveram a questão com a retirada dos carregadores da caixa e também na altura dos fones, que foi feito há uns anos atrás. Recentemente a França veio anunciar que todos os iPhones tinham que vir pelo menos com os fones dentro da caixa. E então a Apple teve que começar a mandar esses fones dentro da caixa, especialmente para o mercado francês. Ora, com esta medida do USB-C, com efeitos de julho de 2021 a se tornar obrigatório e padrão, estou mesmo curioso para saber se esta patente se vai tornar real ou não. Só se eles vão só tornar esta patente para o mercado e para outros a fazer a aposta como estavam a fazer com o carregamento sem fios, por exemplo, já que eles em determinados mercados têm que
tomar determinadas medidas, não era de todo estranhar que eles implementassem esta patente no mercado americano e eventualmente no mercado asiático, e no mercado europeu fosse a aposta só do telefone completamente fechado, sem entradas nenhumas, com carregamento. Todos nós já sabemos que isso será uma polémica desgraçada, que irá criar todos os problemas e toda a confusão que a gente bem sabe, mas é uma coisa que ao fim de um ano, como a gente bem sabe, nas marcas, elas lançam essas coisas que criam todo esse furdúncio, mas que depois ao fim do ano já ninguém se lembra e já toda a gente se adaptou e já todo mundo esqueceu, e vem ao próximo ano que os problemas já passaram. E por isso estou mesmo curioso para saber como é que a Apple vai conseguir descalçar esta bota. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Se gostaram deste episódio, passem na iTunes Store e avaliem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto isento e livre de tendências, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até à próxima semana.